Sabe, quando uma crise acontece, as primeiras palavras que chegam até nós são cruciais. Elas moldam a nossa percepção, o nosso medo, até a nossa compreensão do que está acontecendo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na linguagem de uma notícia urgente. Vamos desconstruir palavra por palavra um boletim sobre o incêndio na refinaria da Chevron para entender o poder que cada termo ali carrega. E olha só como começa. A notícia não vem com fatos, com números. Ela começa como uma imagem muito forte, um enorme paredão de fogo. Essa escolha de palavras já joga a gente direto para o meio do caos, né? Pinta um quadro de perigo imenso antes mesmo da gente saber onde foi ou por quê. Vamos pensar um pouco mais nessa frase. Paredão de fogo. Como essa imagem inicial já define o tom de toda a história. Ela não está só descrevendo a cena. Ela está transmitindo uma sensação de impotência, sabe? Como se fosse uma força da natureza. Uma coisa quase bíblica, impossível de parar. Logo em seguida, a notícia nos guia pela sequência dos fatos. E aqui a gente percebe que não foi uma coisa só, foram dois momentos distintos que juntos criaram a catástrofe. A narrativa vai sendo construída passo a passo para mostrar como um evento levou ao outro. Primeiro, explosão. A palavra por si só já é um gatilho. É curta, é nítida, é violenta, ela estabelece a causa de tudo. Foi algo súbito e incontrolável, foi o momento zero da crise. E daquela faísca inicial vem a consequência, o incêndio de grandes proporções. Quer dizer, a explosão deu lugar a um inferno que continuou, que foi crescendo e, como a própria expressão já diz, era imenso. Uma ação de 1 segundo se transforma num desastre que dura. Mas o que significa de verdade grandes proporções? Não é só um incêndio grande, entende? No jornalismo de crise, essa expressão é quase um código. Ela sinaliza que o evento já superou a capacidade de contenção inicial, que as equipes de emergência, muito provavelmente, estão sobrecarregadas. É a mesma linguagem que se usa para descrever furacões, inundações, ou seja, estão colocando um desastre industrial na mesma categoria de uma catástrofe natural. Ok, então uma vez que a gente entende a escala do caos, a história muda o foco. Sai do o que e vai para o quem e o onde. E o contexto aqui é tudo. É fundamental para a gente compreender o verdadeiro impacto e quem são os responsáveis. E aqui os fatos são apresentados de forma bem direta. O quem? Chevron, um nome que na hora já mostra a importância global do incidente e já levanta questões sobre responsabilidade corporativa. E o onde? Los Angeles, uma metrópole gigante, superpovoada, o que aumenta drasticamente a preocupação com a segurança pública, com impacto na vida de milhões de pessoas. Então, o que está em jogo aqui? Uma refinaria de petróleo é vital, claro, para nossa energia, mas também é uma bomba relógio em potencial. Lida com materiais super voláteis, sob alta pressão, e colocar uma estrutura dessas perto de uma cidade como Los Angeles transforma um risco industrial numa ameaça pública iminente. Agora vamos analisar a palavra mais poderosa de todo o boletim. Ela está lá bem no título. Uma única palavra, escolhida a dedo para resumir a enormidade do desastre e o seu impacto duradouro. Incêndio devastador. A palavra-chave é essa, devastador. Esse não é um termo que se usa de qualquer jeito no jornalismo, não. Ele foi escolhido para comunicar um nível de destruição que vai muito, mas muito além das chamas, sugerindo consequências que vão perdurar por bastante tempo. Devastador quer dizer muito mais do que só dano físico. Sugere um dano ambiental gravíssimo, com toxinas no ar, na água. Sinaliza uma perturbação econômica, como o aumento no preço dos combustíveis. E talvez o mais importante, fala de um trauma para a comunidade local. Fala de um caminho longo e muito difícil para a recuperação. Mas tão importante quanto o que a notícia nos diz é o que ela não diz. Uma notícia urgente é só a primeira peça de um quebra-cabeça enorme. Vamos explorar agora as perguntas cruciais que ficaram pairando no ar. A pergunta fundamental, né? O que causou a explosão? Foi falha de equipamento? Foi erro humano? A resposta não só explica o que aconteceu, mas é a chave para a responsabilização e principalmente para evitar que isso aconteça de novo. E claro, a pergunta mais urgente de todas. Qual foi o custo humano? O relatório inicial foca muito na destruição material, mas a preocupação principal é sempre com a segurança das pessoas. Dos trabalhadores dentro da refinaria e dos moradores que vivem ali, debaixo da sombra daquela fumaça. O impacto foi chamado de devastador, certo? Mas o que isso significa para o meio ambiente na prática? Que produtos químicos estão no ar que as pessoas estão respirando? O que está contaminando a água e o solo? São perguntas com consequências que podem durar gerações.
E isso nos leva à pergunta final. Quando a fumaça baixar, o que vai restar de verdade? A análise de poucas frases nos mostra como a linguagem não só relata um desastre, mas o constrói na nossa mente. Ela nos dá a primeira impressão, o choque inicial, mas também nos lembra que a história completa, com toda a sua complexidade e consequências, está só começando.